No princípio, quando tudo era apenas vazio e escuridão, Deus decidiu criar o universo. Não havia céu, terra, luz ou qualquer forma de vida. O Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas, silencioso e soberano. Então, com uma palavra poderosa, ele disse: haja luz, e a luz surgiu, rompendo as trevas e trazendo ordem ao caos. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim se passou o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus criou o firmamento, separou as águas que estavam acima das que estavam abaixo e formou o céu. Era como se ele estendesse um grande véu azul sobre a terra, criando espaço para o ar, para as nuvens e para o futuro voo das aves. O céu passou a ser o limite entre o mundo terreno e o celestial, e Deus contemplou sua obra com satisfação. No terceiro dia, a terra firme emergiu das águas. Deus reuniu os mares e fez aparecer o solo seco, chamando-o de terra. Sobre essa terra, ele fez brotar toda espécie de vegetação, árvores frutíferas, ervas, flores e plantas, cada uma com sua semente, capaz de se multiplicar e perpetuar a vida. A paisagem antes desolada agora se enchia de cores, aromas e formas. Era o início da abundância, da beleza natural e da provisão divina. No quarto dia, Deus criou os luminares do céu. O sol foi colocado para governar o dia e a lua para iluminar a noite. As estrelas também foram espalhadas pelo firmamento, como joias cintilantes. Esses corpos celestes não apenas decoravam o céu, mas marcavam os tempos, as estações e os ciclos da vida. O universo ganhava ritmo e a criação se tornava ainda mais majestosa. No quinto dia, Deus voltou sua atenção para as águas e os céus. Criou os peixes, grandes criaturas marinhas e todos os seres que nadam nos oceanos. Também fez as aves, que voam com graça e liberdade pelo céu. A vida começava a se mover, a respirar, a cantar. Deus abençoou essas criaturas, dizendo que se multiplicassem e enchessem os mares e os céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, feras, répteis, gado e toda criatura que se move sobre a terra, cada espécie com sua forma, instinto e propósito. Mas a obra mais sublime ainda estava por vir. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim criou o ser humano, homem e mulher, dando-lhes domínio sobre toda a criação. Eles foram colocados no jardim, com a missão de cuidar da terra e viver em comunhão com o Criador. Deus os abençoou e lhes deu tudo o que era necessário para viver com plenitude. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas para estabelecer o princípio do repouso e da contemplação. Ele viu tudo o que havia feito e tudo era muito bom. O universo estava completo, harmonioso e cheio de vida. A criação não era apenas um ato de poder, mas uma expressão de amor, ordem e propósito. Essa narrativa, registrada em Gênesis 1, é mais do que uma descrição da origem do mundo. É um convite à admiração, à reverência e à reflexão sobre o papel do ser humano na grande obra divina. Cada dia da criação revela não apenas o poder de Deus, mas também sua intenção de estabelecer um mundo belo, funcional e cheio de significado. A terra, recém-formada, pulsava com vida. Os rios corriam entre os vales, as árvores se erguiam em direção ao céu, e os animais exploravam seu novo lar com curiosidade instintiva. No centro desse cenário exuberante, Deus plantou um jardim especial. O Jardim do Éden era um lugar de beleza incomparável, onde tudo existia em perfeita harmonia. Frutas pendiam das árvores, flores desabrochavam em cores vivas, e a brisa suave carregava o perfume da criação. Ali,
Deus colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, para viverem em comunhão com Ele e com a natureza. Adão foi formado do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Eva foi criada a partir de Adão como sua companheira, igual em essência e dignidade. Juntos, eles receberam a responsabilidade de cuidar do jardim, nomear os animais e cultivar a terra. Não havia dor, nem medo, nem separação. A presença de Deus era constante e o relacionamento entre Criador e criatura era íntimo e puro. Cada dia era uma celebração da vida, uma oportunidade de explorar, aprender e crescer. No meio do jardim, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira representava a imortalidade e a comunhão eterna com Deus. A segunda, um limite, uma escolha. Deus instruiu Adão e Eva a não comerem do fruto da árvore do conhecimento, pois isso traria a morte. Era uma prova de confiança, um convite à obediência. A liberdade que Deus concedeu ao ser humano incluía a capacidade de escolher, e com isso, a possibilidade de errar. Durante esse tempo, a criação vivia em equilíbrio. Os animais não temiam o homem, e o homem não explorava a natureza com ganância. O trabalho era prazeroso, e o descanso era sagrado. O céu e a terra cantavam juntos a glória de Deus. Era um mundo sem culpa, sem vergonha, sem separação. Tudo refletia a bondade do Criador. Mas essa paz não duraria para sempre. A história da criação, embora marcada pela perfeição, também prepara o cenário para o drama da queda. A serpente, símbolo da astúcia e da rebelião, surgiria para semear dúvida e desconfiança. Adão e Eva, diante da tentação, teriam que decidir entre confiar em Deus ou seguir seus próprios desejos. A escolha que fariam mudaria o curso da humanidade. Por enquanto, porém, o mundo recém-criado permanecia em sua glória original. O sol iluminava os campos, os rios cantavam entre as pedras, e o homem caminhava com Deus ao entardecer. Era o início de tudo, um começo cheio de promessas, beleza e propósito. A criação não era apenas um evento cósmico, mas o nascimento de uma história que atravessaria gerações, revelando o coração de Deus e o destino da humanidade. No silêncio dourado do Éden, onde o tempo parecia fluir com suavidade e a paz reinava sem interrupções, algo sutil começou a se mover entre as sombras. A serpente, criatura astuta e observadora, deslizou entre as folhas com olhos atentos e palavras calculadas. Ela não vinha com força, mas com dúvida, não com violência, mas com sedução. Seu objetivo não era destruir diretamente, mas plantar uma semente, uma ideia que pudesse romper a confiança entre o homem e Deus. Eva estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, contemplando seus frutos. Eram belos, desejáveis e pareciam conter algo misterioso. Foi então que a serpente se aproximou e falou. Sua voz era suave, envolvente, e suas palavras carregavam uma mistura de verdade e engano. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou, fingindo inocência. Eva respondeu com firmeza, explicando que apenas daquela árvore não deveriam comer, pois Deus havia dito que morreriam. Mas a serpente sorriu, com um brilho de malícia nos olhos. Certamente não morrerão, disse ela. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. A dúvida foi lançada. Eva olhou novamente para o fruto, agora com outros olhos. A promessa de sabedoria, de autonomia, de ser como Deus, parecia irresistível. Ela estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Depois, ofereceu a Adão, que também comeu. Sem questionar, naquele instante,
algo mudou. Os olhos de ambos se abriram, mas não para a glória menos, e sim para a vergonha. Perceberam que estavam nus, vulneráveis, expostos. Costuraram folhas de figueira para cobrir-se, tentando esconder o que antes era natural. A inocência havia se perdido e com ela a comunhão plena com Deus. Ao entardecer, Deus veio ao jardim, como costumava fazer. Mas dessa vez, Adão e Eva se esconderam. O Criador chamou: "Onde estás?" E Adão respondeu, revelando seu medo. Deus sabia o que havia acontecido, mas ainda assim perguntou: "Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?" Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. A harmonia havia se quebrado e a confiança se transformara em acusação. Então veio o juízo. Deus falou à serpente, à mulher e ao homem, revelando as consequências de sua escolha. A serpente disse que rastejaria sobre o ventre e que haveria inimizade entre ela e a descendência da mulher. A mulher falou da dor do parto e da tensão nos relacionamentos. Ao homem, anunciou que a terra seria difícil de cultivar e que o trabalho se tornaria árduo. E por fim, declarou que do pó haviam vindo e ao pó voltariam. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus revelou esperança. Prometeu que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Era o primeiro vislumbre da redenção, o início de uma promessa que atravessaria séculos. Adão e Eva foram então vestidos por Deus com peles de animais, um gesto de cuidado, mas também um sinal de que o pecado exigia sacrifício. Foram expulsos do jardim para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em sua condição caída. Um querubim foi colocado à entrada do Éden com uma espada flamejante, guardando o caminho. Assim terminou o tempo da inocência e começou a jornada da humanidade em busca de reconciliação. A criação, antes perfeita, agora gemia sob o peso da queda. Mas a história estava longe de acabar. Deus continuaria a falar, a agir, a buscar o homem, e a promessa de redenção, feita no meio da dor, se tornaria o fio condutor de toda a narrativa bíblica.